Episódio 7 Sobre a Física Aristotélica Parte 2 Movimento. Recordemos que no tempo de Aristóteles havia desafios importantes a serem superados. Compreender o conceito de infinito e a divisibilidade infinita, conciliar as noções de mudança e permanência, responder satisfatoriamente os paradoxos de Zenão. Aristóteles propõe então as noções de potencialidade e atualidade. Potencialidade e atualidade são conceitos bastante abrangentes, mas de maneira particularizada, de certa forma persistem até nossos dias nas noções de energia potencial e energia cinética. Para entender o que potencialidade e atualidade significam, suponha uma bolota de carvalho. A bolota, em boas condições, tem a potencialidade de se transformar em um carvalho. Se colocada na terra, gradualmente a bolota vai mudando, vai se transformando em um carvalho por um processo de sucessivas atualizações da potencialidade. Quando o carvalho estiver plenamente desenvolvido, a potencialidade da bolota em ser carvalho terá se atualizado para a forma do carvalho. O mesmo processo ocorre se pegarmos um objeto pesado e suspendê-lo no ar. O objeto segue um princípio natural de movimento. Ele tem a potencialidade de se mover até a superfície da Terra, na realidade até o centro do universo. Se o soltarmos, um processo de sucessivas atualizações move o objeto do ponto de sustentação até a superfície da Terra, instante quando toda aquela potencialidade é atualizada na posição final do objeto sobre a superfície. Portanto, movimento e repouso são propriedades inerentes a qualquer objeto. Esta proposta de Aristóteles também resolve o problema com a natureza dos opostos. Para os filósofos pré-socráticos, era intrigante, por exemplo, como um objeto frio pode se tornar um objeto quente e vice-versa. Para Aristóteles, um objeto frio é potencialmente quente e um objeto quente é potencialmente frio, de modo que quente e frio são dois estados possíveis em qualquer objeto. O infinito. As noções de potencialidade e atualidade permitiram a Aristóteles estabelecer uma explicação razoável para o infinito e os paradoxos de Zenão, uma explicação que foi aceita por séculos. Ele distingue duas noções de infinito, o infinito potencial e o infinito real, ou em ato. O infinito potencial é um processo interminável ao longo do tempo, mas que é finito em qualquer momento específico. O infinito real, por outro lado, não é um processo no tempo, é uma infinidade total e completa ao mesmo tempo. Aristóteles afirma que só o infinito potencial existe. Por exemplo, dado um segmento de reta, sempre podemos estendê-lo o quanto desejarmos, mas nunca obteremos a reta como um todo, completo e acabado. Assim, a reta como um segmento de comprimento infinito só existe em potência, mas não em ato. Para Aristóteles, o universo é finito. A realidade do infinito real implicaria a existência de algo que transcende os limites do universo, o que é absurdo. Para Aristóteles, a noção de infinito real gera os paradoxos de Zenão. Na verdade, ele fez várias críticas a Zenão. Ele argumenta que Zenão não deveria ter assumido que o caminho do corredor depende de suas partes. O caminho vem primeiro e as partes são construídas pelos analistas do movimento. Em segundo lugar, ele afirma que Zenão não deveria ter assumido que linhas continham pontos indivisíveis. Mas a crítica mais influente foi que Zenão deveria ter assumido que existe apenas infinito potencial. Desse modo, a qualquer momento, a divisão hipotética em partes produz apenas um número finito de partes. No caso do paradoxo de Aquiles, isto significa que o corredor teria tempo para concluir todas as partes do caminho.
Aristóteles acredita que é impossível uma coisa passar por um número infinito real de coisas em um tempo finito, mas que é possível passar por um número infinito potencial de coisas em um tempo finito. A noção de tempo para Aristóteles será abordada mais adiante. Por fim, o contínuo para Aristóteles é a ideia de que uma coisa contínua pode ser subdividida em partes de tal modo que essas partes são potencialmente infinitamente divisíveis. Essa linha de pensamento será retomada de uma certa forma no século XX dentro de uma escola de pensamento da matemática pouco disseminada chamada intuicionismo. Falaremos mais sobre isso no futuro. No próximo vídeo falaremos sobre a teoria do lugar.